Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos fazer uma reflexão em torno do livre-arbítrio e a forma como o movimento espírita tradicional, hegemônico, federativo aborda esse tema. E dentro desse contexto nós iremos refletir sobre esse assunto utilizando a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre as guerras. Nós vamos ler a parte e tentar interpretar numa luz mais crítica, racional e dentro do próprio contexto. Tentar realmente interpretar sem dogmatismo o que está dizendo aqui o texto e obviamente tecer comentários. Então, na pergunta 642 é colocado: que é o que impele o homem à guerra? Resposta, compilado por Kardec, dada pelos espíritos: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado da barbárie, os povos um só direito conhece, o do mais forte. Por isso que para tais povos o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas e, quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então vocês vejam que quando a gente lê essas duas perguntas e as respectivas respostas, em momento nenhum nós temos no trabalho de Kardec junto aos espíritos uma visão punitivista ou justificativa das guerras. Está o tempo todo falando sobre a questão da inferioridade humana, no sentido do progresso mesmo espírita, na questão da infantilidade, na questão de barbárie mesmo, porque o espiritismo trabalha com essa ideia de progresso, mas não vem com aquela visão que é tão comum em palestra espírita, de querer justificar tudo como uma causa anterior. Então veja que quando ele diz que a guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Não está dizendo que a guerra vai acabar quando todo mundo pagar o que fez no passado. Por que eu estou falando isso? Porque existe constantemente, como eu falei agora há pouco, essa justificativa, melhor dizendo, de que, por exemplo, a gente viu isso, palestrante espírita, conhecido dentro do movimento espírita, dizendo verdadeiros absurdos, do tipo que as pessoas que estão morrendo em Gaza não morrem, não tem ninguém inocente ali não. Justificando esse verdadeiro genocídio que está acontecendo em Gaza, como se essas pessoas tivessem que passar por isso, quando na verdade o Livro dos Espíritos, o trabalho kardecista diz que é em função da inferioridade do ser humano. É o livre-arbítrio do ser humano que provoca isso. E não necessariamente tem que ser por isso. É esse progresso. Então veja que inversão de lógica que a gente tem no movimento espírita atual, anulando o livre-arbítrio e justificando as verdadeiras barbaridades, colocando na conta de uma explicação espírita, que termina desmoralizando cada vez mais o espiritismo. Então vamos continuar, 744. Que objetiva a providência tornando necessário? Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Liberdade e progresso.
Então veja, a ideia de Deus é uma ideia filosófica, a ideia do Deus espírita. Eu não estou aqui defendendo um Deus totalmente apartado da humanidade, mas Deus garante o livre-arbítrio. Não existe algo mais sagrado do que o livre-arbítrio, porque sem livre-arbítrio nós seríamos robôs. Então o ser humano ele tem que progredir em contato com outro ser humano, em sociedade. Então a gente precisa assumir para a sociedade os nossos problemas, não é? As nossas atrocidades. A gente não pode imaginar de que o que está acontecendo em outro país, um genocídio em outro país, não reflete em todos nós. Isso é a humanidade que precisa melhorar. Então veja, não está na conta de Deus, porque o que a gente tem de Deus é que é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas. A gente tem uma doutrina que trabalha com essa filosofia deísta, mas o Deus espírita não necessariamente é esse Deus antropomórfico que está atuando, escolhendo, não é? Quem vai sofrer uma barbárie, quem não vai, etc. Porque garante a liberdade e o progresso. Liberdade essa, não é, que o movimento espírita nega a partir do momento que ele tenta justificar todas as atrocidades como algo que é fatal, que tem que acontecer. Tem que acontecer um genocídio em Gaza para supostamente quem está ali pagar ao que fez no passado pelo genocídio, né? A gente vê isso aqui em Kardec, dessa forma como o pessoal interpreta infelizmente, e repito, desmoralizando o espiritismo. Se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a subjugação? Subjugação temporária para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então veja, a guerra é em função do advento da liberdade, que Deus, nesse conceito filosófico espírita, permite, não é? E a gente sabe que dentre de tudo que tem na vida, desde das coisas piores que existem, que é justamente uma barbárie, pode olhar para uma perspectiva de aprendizado. Eu não estou aqui, né, com a explicação de justificar, mas veja, a gente aprende lição com tudo, até com o que é pior, né, que é a questão da provação. Tudo é provação na nossa vida, e não necessariamente é uma expiação, né? Estar no mundo é uma provação. Então a gente aprende com tudo. Quando ele diz aqui subjugação temporária para pressionar os povos a fim de progredir mais depressa. Então assim, o livre-arbítrio do ser humano leva à guerra, não é? Que tem como consequência um aprendizado para a civilização humana, de como é atroz esse tipo de empreendimento, né? Guerrear, massacrar, subjugar, né? Um aprendizado ele vai ter que tirar. Repito, tiramos aprendizado de tudo, inclusive de uma guerra, que deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu. Grande culpado. E esse, em muitas existências, lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens, cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Então vejam só, pessoal, nessa última resposta, ele coloca aí que o responsável pela guerra terá que pagar, né, todos os assassinatos. Mas onde é que ele fala aí
que é pagar passando por um outro processo de guerra. Vai ter que expiar todos os assassinos. É algo tão aberto que o pessoal começa a dizer, não, ele vai ter que pagar, porque está no livro dos Espíritos. Mas não tem falando que é pagando, nascendo, por exemplo, na faixa de Gaza e recebendo em troca tudo que fez no passado. Porque vamos pela lógica. Se a reencarnação trabalha baseado na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, quando que esse processo acaba? Acaba nunca. Porque se eu fiz guerra no passado, eu, no presente, vou estar recebendo as consequências da guerra, passando por um outro processo de guerra, dessa vez como vítima, né? Levando bomba na cabeça, etc. Aí quando eu vier na próxima, eu de repente vou receber o benefício de mandar matar, vamos supor, né? Mandar matar, ser o instrumento, veja, ser instrumento de Deus para se vingar, não é, da bomba que eu levei na cabeça da vida passada. Só que a bomba que eu levei na cabeça da vida passada já foi consequência de uma encarnação anterior que eu mandei jogar bomba na cabeça de alguém. Então, assim, nunca acaba. Então, o que eu quero deixar muito claro aí, que a reencarnação, ela é uma questão que contém nela, na própria processo de reencarnação, de progresso, essa ideia de superação da inferioridade humana. Não é quando os espíritos, o próprio Kardec escreve que tem que pagar, que tem que expiar, é algo muito aberto. A gente tem que aprender a interpretar as coisas. E aprender a interpretar as coisas fazendo um diálogo com a realidade concreta. Não adianta a gente ler um trecho de um livro, não é? Achar que é um livro sagrado que não pode questionar, e a gente colocar uma venda nos olhos e tirar todo o contexto da realidade. Não é? Não tem como esse processo de expiação ser através do mesmo processo de guerra, porque, repito, senão a gente entra num verdadeiro ciclo vicioso que nunca acaba. Nunca acaba. Então aí eu já anulo outro conceito de espírito, que é a lei de progresso. Porque se a reencarnação é só para pagar o que fez no passado e depois vir de novo, cometer outros erros, aí paga de novo, aí nunca acaba. Então é um argumento, repito, falso, que é utilizado na Casa dos Espíritas, de olhar para questões humanas, de mau uso do livre-arbítrio, da liberdade utilizando para provocar o mal, e achar que tudo isso é colocar na conta de um Deus punitivista. Pegar o livre-arbítrio humano, que pode melhorar. E quem é que vai melhorar isso aí? São os próprios seres humanos. É a sociedade se melhorando. Aí fica a palestrante em tribuna espírita trazendo uma mensagem que não convence mais ninguém, né? As pessoas se afastam do espiritismo porque chega numa casa espírita e está lá o palestrante numa situação, vamos dizer assim, constrangedora, não é? Justificando, fazendo um malabarismo retórico, justificando e querendo que as pessoas que estão ali na palestra, não é? No auditório, aceitem ele estar numa palestra espírita justificando a morte de inocente. Não é? A gente, quando vê as cenas da guerra em Gaza, a gente fica
nós ficamos aterrorizados aonde vai a maldade humana, a desumanidade e as pessoas quererem, né, trazer isso como uma questão de que tem que ser dessa forma e não se dignar com esse nível de barbárie que ainda estamos. É uma distorção completa do espiritismo. E aí não entendem por que o espiritismo não é atrativo para o jovem, faz um censo, as pessoas estão pulando fora do espiritismo, porque essas pessoas que estão à frente do movimento espírita estão divulgando uma mensagem retrógrada, uma mensagem que distorce de uma espiritualidade crítica, libertadora e racional. Ok, pessoal? Essa é a reflexão de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu!